Pessoal, nessa aula nós vamos falar sobre a função arredondar ponto para ponto baixo, isto é, arredondar para baixo, que arredonda um número para baixo aproximando-se de zero. Quer dizer, nós vamos arredondar esse número para baixo, sempre se aproximando aí do zero. Mas como é que funciona a função arredondar para baixo? Ela tem um primeiro argumento, que é o número que desejamos arredondar, vem um ponto e vírgula, e o segundo argumento é o número de dígitos para o qual se deseja arredondar para baixo. Para a gente entender na prática, vamos pegar aqui um exemplo bem simples, quer ver? Ó? Um primeiro exemplo bem fácil, igual arredondar ponto para ponto baixo, abre parênteses. Primeiro argumento, eu tenho que botar um número que eu desejo arredondar. Então vamos colocar aqui 4,9. E aí eu vou botar ponto e vírgula zero, porque esse segundo argumento indica para quantas casas decimais. Então, se eu disser 4,9 ponto e vírgula zero, eu quero arredondar o 4,9 para nenhuma casa decimal, mas tem que arredondar para baixo. Qual é a resposta? 4,9 arredondando para baixo vira 4 ou vira 5? Vira 4, é claro, por isso a resposta foi 4. Professor, mas e se eu colocar agora, em vez de 4,9, eu boto 4,1? Continuou 4, porque 4,1 arredondando para baixo vai virar 4. Ah, mas e se eu colocar 4,5? Continua sendo 4, porque eu estou arredondando para baixo, e 4,5, 4,1, 4,9, arredondando para baixo sem nenhuma casa decimal, com 0 casas decimais como ele pediu, é 4, né? Vamos fazer com mais casas decimais. Agora vamos fazer aqui um 52,75, ponto e vírgula 1. Olha só. Agora eu botei 52,75 ponto e vírgula 1. Esse ponto e vírgula 1 diz que eu quero arredondar para uma casa decimal. Então agora eu não quero arredondar para nenhuma casa decimal, eu quero arredondar para baixo para uma casa decimal. Então a princípio esse número, ó, com uma casa decimal é 52,7 arredondando para baixo, porque é 52,75, então arredondando para baixo com uma casa decimal tem que ser 52,7. Tá ali a resposta que a gente acabou de encontrar, certo? Isso porque agora eu pedi para arredondar para uma casa decimal. Bem, vamos ver isso, pessoal, em questão de prova. Acompanha comigo. Dada a tabela com o preço da gasolina apresentado em reais na região metropolitana de Porto Alegre e no Vale do Rio Caí, considerando a utilização de uma das fórmulas de arredondamento do Excel, ao utilizar a fórmula igual arredondar ponto para ponto baixo, abre parênteses B7, ponto e vírgula 2, fecha parênteses, é correto dizer que o preço da gasolina na cidade de Feliz é de... E ali vem letra A, 4,12, B, 4,14, C, 4,13, D, 4,10 e a E, 4,11. Vamos separar só a fórmula e a planilha que ele deu. Quando ele pediu arredondar ponto para ponto baixo B7, nós temos que encontrar a célula B7, ó, coluna B, linha 7, B7 está aqui. Então ele quer arredondar 4,135. E esse ponto e vírgula 2 indica que ele quer arredondar para duas casas decimais. Quanto fica arredondando para baixo 4,135 com duas casas decimais? Fica 4,13, 4,13, porque eu estou arredondando para baixo para duas casas decimais. Então a resposta tem que ser 4,13, porque eu peguei o 4,135 e arredondei para baixo com duas casas decimais, já que esse ponto e vírgula 2 significa duas casas decimais. Tá aí a resposta, 4,13 nós encontramos na letra C de Canadá, como sendo então de fato o gabarito e a resposta dessa questão. Certo, pessoal? Mais uma questão interessante, mais uma fórmula interessante aqui do Excel.